Boa noite. Tá um pouco tarde aqui, mas eu resolvi gravar aqui o nosso bate-papo semanal, né? Costumo gravar sempre entre quarta e quinta-feira, mas como amanhã eu vou ter um dia corrido, então vou começar falando de alguns assuntos que aconteceram essa semana, né? Uns não é novidade, né? A gente já falou semana passada, e outros são alguns argumentos que a gente já vem vendo aos 4 anos aí na municipalidade aqui de Santos, né? Deixa eu só ajustar aqui para ver se eu tô na. Agora vai melhorar aqui a questão da transmissão. Já estamos já na segunda semana brigando aqui pelo caso da Dona Yara. É uma questão já que a gente. É o caso mais longo que a gente está tendo. Já vai para mais de 16 dias. É onde a gente tomou conhecimento da cirurgia mal sucedida pela Santa Casa de Misericórdia de Santos, né, a Dona Yara, e fizemos aqui apelos nas redes sociais, a ZN Litoral fez, Mora em São Vicente, que são páginas grandes, a minha que está crescendo ao longo do tempo aí, mas estamos pressionando. E semana passada, na sexta-feira, eu me direcionei até lá, a provedoria lá do hospital, forcei lá um atendimento, né? É aquelas burocracias de sempre. Você chega na recepção, aquela demora para ser atendido. A princípio, contato via telefônico me indicaram a humanização. A humanização me atendeu, uma tal de Sofia. Não esqueci o nome dela porque é o nome da minha sobrinha. E aí, falei com ela de manhã, ela disse que ia averiguar e me dar um retorno, pegou meu telefone. Trataram um pouco o caso, não me responderam. Então, quando foi à tarde, eu fui lá por volta de umas 3 horas. Quando cheguei na recepção, me identifiquei, né? Canal independente que faz aí a fiscalização da saúde. E, e aí o que aconteceu? A Sofia ficou sem palavras. Ela ficou sem palavras com relação a eu ir lá, né? Estava tentando contato com ela. E ela transferiu para a provedoria do hospital. E na verdade falei com o vice-provedor lá. No caso que também não estava. Se eu não me engano é o Kaká que inclusive eu fiquei lá aguardando algumas situações lá da pessoa que me atendeu, a Sandra. Ela veio para mim e comentou comigo a respeito de eu fazer um e-mail, né? Aquela coisa assim, tá reclamando, faz um e-mail, tá tudo bem. Só que aí eu fiz um e-mail, né, relatando o caso dantesco da Santa Casa. Ela já é paciente da Santa Casa, tem uma cirurgia que foi mal sucedida, a pessoa está uns 3 meses já com dores fortíssimas, os remédios não fazem efeito, ela está indo direto para a UPA para tomar a questão dos medicamentos lá, mas não está resolvendo. E aí a gente tem aquele princípio de alta e baixa complexidade. Quando você identifica um problema que é mais grave, você manda para alta complexidade, que foi o caso lá do seu Severino, que eu briguei lá com o Guilherme Albuquerque numa esfera estadual. Ele já até fez o procedimento. E eu quero chamar a atenção da população. Eu não sou político, eu sou um cidadão indignado que depois de um tempo sem usar a policlínica, eu perdi o meu convênio, eu fui até a policlínica para renovar umas receitas, que eu não tenho problema de saúde, graças a Deus, eu tenho um problema normal de idade, excesso de peso, pressão alta, essas coisas assim. E aí um servidor me tratou mal, né? E queria fazer um procedimento para eu voltar a ser atendido pela unidade, e isso me questionou, me deixou indignado, e aí eu comecei a, a investigar como é que funcionava a unidade, né? As pessoas que já me seguem já conhecem. A unidade era bagunçada, o diretor era nomeado e ele trabalhava a noite inteira na Unimed e só ia lá 3 horas da tarde. A gente fez um movimento que conseguiu tirar ele de lá e hoje a gente tem uma policlínica na medida do possível, onde a gente gasta tempo
para correr atrás das situações para ela, mas também a gente quer o respeito em troca de ter um bom atendimento. Eu acredito que hoje aqui na cidade de Santos, a policlínica que é mais atuante com relação ao conselho municipal e tem umas pessoas à frente do conselho local, né? Que cobram bastante a secretaria, mas mesmo assim existe uma cultura de não atendimento. Então, eu estava mencionando aqui a questão do Guilherme Álvaro, que é uma alçada, uma alçada estadual, que é muito mais difícil de você alcançar contato, e a gente conseguiu o procedimento do seu Severino. Agora tá Dona Yara, que nesses 4 anos que a gente vem brigando com a Municipalidade Santista, tá sendo o pior caso, tá? Porque eu já fui até na provedoria, fiz um e-mail reclamando a questão, coloquei Ministério Público em cópia, coloquei Conselho Municipal em cópia e até hoje não foi dado uma resposta plausível. A gente não está aqui brigando para a Dona Yara passar na fila na frente de ninguém. A gente está brigando porque o caso dela se agravou pela negligência da Santa Casa Secretaria Municipal de Saúde de Santos e automaticamente isso cai no prefeito, porque ele é o executivo, ele é o cara da caneta, ele que assina lá os contratos para fazer o pagamento para esses hospitais. E uma coisa que me indigna, que eu fico pé da vida com a Santa Casa, é o seguinte: você vê um monte de aporte indo para a Santa Casa se escondendo na filantropia do SUS, porque o SUS banca muito hospital, tá? Com esse selo de filantropia, metade particular, metade SUS. O SUS vai lá e equipa todo o hospital. Ó, o Paulo Alexandre essa semana fez lá uma propaganda e eu fiz piada dele aqui, porque ele mandou lá um acelerador de não sei o que para fazer radioterapia, equipando a Santa Casa, só que a Santa Casa ela não dá contrapartida de quê? De fornecer um atendimento justo para o pessoal do SUS. A tabela SUS era uma reclamação nesses 3 anos de tanto fuzilar aqui o secretário estadual de saúde. Aqui em São Paulo, a tabela SUS paga mais do que o SUS a nível nacional. A Secretaria Estadual de Saúde mandou aporte para todos os hospitais aqui da Baixada e a gente não vê chegar resultado. Então, assim, quando a gente começou há 15 dias atrás questionando o caso da Dona Yara, ela estava em 275. Ontem, um assessor não sei de quem disse que ligou lá para a Secretaria de Saúde, ou não, ligaram da Santa Casa dizendo que o problema é a Secretaria Municipal de Saúde. Hoje quem está lá não é mais o Adriano Cata Preta, é o Denis Valejo, que sempre foi o adjunto, e a ordem não sai de lá de dentro para operar a mulher. E foi uma cirurgia mal sucedida pela Santa Casa, porque se ela fez a cirurgia 7 anos atrás, há 5 voltou a dar problema, e ela está há 2 nessa agonia, agora 3 que está com dores insuportáveis, isso é responsabilidade do município perante o contrato com a Santa Casa, e a Santa Casa tem que dar o resguardo dessa cirurgia. E a gente está aqui se desgastando já há mais de 15 dias. Daqui a pouco, meia-noite, já vai fazer já 15 dias que a gente está brigando pela vaga da Dona Yara. E uma vergonha. Então, pessoal, você que recebe uma cesta básica e e vota nesse sistema de poder, você pode até ganhar a cesta básica, você pode ganhar um emprego, você pode ganhar uma festa, você pode ganhar verba para sua instituição de moradia de sociedade de melhoramentos, você pode ter algum privilégio nessa administração que a gente está tendo, mas na hora da saúde, que é a hora que não pode esperar, qualquer situação na administração pública pode esperar educação, segurança, obras, mas saúde não. A UPA aqui da Zona Noroeste, há 3 anos atrás, tinha uma cultura de receber a verba com excelência e o que que fazia? Atendia a população aqui da Zona Noroeste como cachorro. Hoje eles sabem que tem muita gente olhando. Já melhorou bastante. Eles estão escalando a quantidade de médicos que precisa ter lá. Ah, mas está tendo movimento, não tem médico. Então você faz lá o revezamento que você quiser. Mas dentro da unidade tem que ter médico. E a Santa Casa é um ponto que eu fico imaginando o seguinte: Santa Casa tem um vereador que defende o contrato da Santa Casa, que a Secretaria Municipal de Saúde paga um dinheiro legal para a Santa Casa, nos aportes que tem, nos acordos. E a gente tem uma outra situação na saúde de Santos, que é a Beneficência Portuguesa, que tem um outro vereador também, que é
ligada ao hospital. Então, enquanto a gente tiver esses dois vereadores à frente de um mandato municipal e onde esses hospitais têm contrato com a Secretaria Municipal de Saúde de Santos, através da Prefeitura de Santos, a saúde de Santos vai ser essa porcaria que a gente está vendo. E eu estou vendo a dificuldade que é. Eu consegui atingir o Estado, já foi feito o procedimento do seu Severino, e a Santa Casa não. Santa Casa empurra para a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde empurra para a Santa Casa, empurra para o CROSS e ninguém resolve nada. O que eu peço para vocês é não reeleja ninguém em Santos nessa eleição. Os 21 vereadores que estão lá, mais o prefeito, não servem para conduzir mais a cidade. A gente já está 12 anos nesse processo, nesse projeto de poder, e a gente fica sempre batendo com a cara nas portas da saúde, que é uma área que não pode parar. Santos, de todas as cidades aqui das 9 cidades da região do Condesb, que se coloca a absorver a demanda, tá recebendo as maiores verbas aqui na cidade, ela está atendendo de qualquer jeito a população e alguém tem que ficar de olho nisso. Não é possível uma pessoa sentindo dor dizer que está numa fila de 174. Se ela já está 2 anos aguardando uma cirurgia e a Santa Casa ela não faz o procedimento, fica empurrando, a gente vê nítido um jogo de proteção. E a gente tem que responsabilizar o presidente da Câmara, que é ligado ao hospital, gente. Tem que cobrar ele. Por que que essa cirurgia não sai? Qual que é o problema? É insumo? É o CROSS que tem que fazer a prótese para a cirurgia dela? Quem que tem que fazer? Ninguém fala nada, fica empurrando pro. É uma vergonha a saúde aqui em Santos. É uma vergonha. A gente tem uma saúde ruim. São Vicente tem uma saúde péssima. Mongaguá e Itanhaém são as duas piores que tem das 9 cidades. E a gente vai ficar assim até quando? Tá? Então é nítido a superproteção da Santa Casa com relação à Secretaria Municipal de Santos e à Prefeitura Municipal de Santos. E quem está passando aperto é a Dona Yara. Hoje eu postei um vídeo do ex-secretário de Saúde, Adriano Cata Preta, que, na minha opinião, foi um péssimo secretário. Tudo que se reunia com ele, ele sempre dizia que alguém tinha que fazer. E eu sempre perguntei para ele: se o senhor é o secretário, o senhor não consegue fazer nada, quem é que faz? Então, para mim, o doutor Adriano, com todo respeito, eu até gosto da pessoa dele, é uma pessoa que é atenciosa e tal, mas ele só ficou na cadeira para esquentar, não resolvia nada. E hoje ele estava postando na rede social dele, quem quiser ir, eu fiz até um repost dele aqui com a situação da Dona Yara. Ele se diz que é um ótimo administrador, que de 6 mil consultas foi para 12 mil, mas você aí que usa o sistema de saúde da cidade, você sente a melhoria da saúde aqui em Santos? Eu não. Então não é que eu estou de perseguição, não é que eu sou um cara que sou do contra, é que não funciona. Não funciona. E a gente tem que trocar esse sistema de poder. Não reeleja ninguém. E vamos esperar até quando a Dona Yara vai ser operada. Enquanto a Dona Yara não ser operada, não é para passar na frente de ninguém. É a responsabilidade dos contratos que tem na cidade que tem que dar cobertura de acordo para essa situação dela. Né? Agora vou mudar de assunto. Ficou até extensa essa questão da Dona Yara, e geralmente eu venho com 4 assuntos, então já foi um. É, eu tive umas. Sabe como é que é a família, né? A gente começa a participar de um conselho, aí o conselho municipal pressiona o conselho local. Vieram para mim dizendo que há 3 meses atrás que eu era uma pessoa que eu nem ajudava e nem atrapalhava, porque é o meu jeito de cobrar. Eu não tenho que estar esperando mais. 4 anos nessa luta aí, nós já vamos fechar aí essa administração e a gente não vê melhorias. Então não tem mais que estar pedindo e aguardando, porque se aguardar eles, você morre. Então a gente começa a cobrar de uma forma mais incisiva. E aí eu falei para o conselho que eu participo: olha, já que vocês são os melhores e eu que estou atrapalhando, eu vou ficar 3 meses sem participar das reuniões. Sabe o que melhorou de lá para cá?
Nada, tiveram roubos na unidade. A gente tem uma situação de segurança que não tem câmera na unidade. A gente tem uma população aqui, ó, o pessoal do Rádio Clube, né, que passa na unidade do Rádio Clube. Vocês têm que entender o seguinte: o maior culpado para as situações não acontecerem nas policlínicas, não só do Rádio Clube, mas como nas outras unidades, é a questão de gestão. As pessoas não acordam de manhã e dizem assim: olha, hoje eu vou prejudicar a Dona Maria, hoje eu vou prejudicar o seu João, hoje eu acordei querendo prejudicar alguém, eu vou fazer um unidunité e eu não vou atender. Não. O cara, quando acorda de manhã, ele vai para prestar um serviço. Só que ele tem uma unidade que não tem esse suporte da Secretaria de Saúde, que é o que a gente bate aqui e cobra. A gente tem, se pegar nos 4 anos que a gente faz ata toda reunião, se levantar nesses 4 anos, qualquer pessoa do Ministério Público quiser falar assim, não, você está falando demais, você está querendo se aparecer, faz o seguinte, as atas elas são públicas, elas estão lá para qualquer pessoa ir lá no site da prefeitura, no conselho municipal e puxar as autas de reunião. Então a gente tem um conselho municipal que deveria representar a população, é omisso. Toda a diretoria que a gente tem no Conselho Municipal de Santos de Saúde é omisso, assim com a Secretaria de Saúde. E quem vota para as coisas acontecerem é o Conselho Municipal, que seria a representação do povo, e eles não representam a gente. Eles gastam uma energia tremenda para tentar te calar, mas comigo eles já viram que não é bem por aí. Eu sou cidadão, eu pago meus impostos, como eu pago, eu tenho que cobrar a contrapartida, tá? E vamos continuar o trabalho nesse sentido. Então, eu voltei, participei ontem da reunião, e o que que acontece? A Policlínica do Rádio Clube, ela recebeu de um vereador, oriundo ali das casinhas populares, que uma vez a cada 4 anos ele começa a se aproximar do pessoal da Igreja Batista, se diz membro da igreja, e faz toda uma balé, e diz que é o vereador aqui, que ele está plantando aqui na região, que ele é a pessoa que mais faz pela saúde aqui, tá? Ele tem até um sobrenome Júnior no final. Vocês já sabem do que eu estou falando. E mentira, é um vereador que ficou 3 anos na Câmara agora, nesse mandato, mas ele já está há 16 lá. Não olha pela população, não atende ninguém, tudo que manda para ele não resolve. E agora, no final do ano, vai lá e finge que está andando pela Zona Noroeste, fazendo um monte de situação. E tem um monte de besta que cai aí. Esse mandou, se eu não me engano, R$ 120 mil para a Policlínica do Rádio Clube. Porque todo vereador tem que mandar a emenda, né, para fomentar aí as entidades, os equipamentos públicos. E o outro, que a gente lutou para eleger, que a gente tinha um vereador aqui do Rádio Clube que só dormia na Câmara, já estava lá há 38 anos, né, o pessoal fez um trabalho para ele se reeleger. E ele fez o quê? Desses 4 anos, ele embreou na carreira da medicina com força, porque ele já trabalha com radiologia, já tem já até uns contratos de radiologia, é professor de radiologia, e agora ele está fazendo medicina. Então, assim, a faculdade de medicina é período integral. Um vereador só vai 2 vezes por semana e fica a semana toda na medicina integral, então vocês veem a qualidade do trabalho dele. Mas não vou ser leviano, ele mandou 250 mil. Então, gente, faz uma conta comigo: 250 mil com mais 120 mil dá R$ 370 mil. Vocês acreditam que eles fizeram uma reforma? Estão fazendo uma reforma na Policlínica do Rádio Clube, trocaram umas telhas, aumentaram o muro, tal. Só que está faltando o alambrado. Tem 3 meses que a empresa que estava fazendo o serviço lá não vai na unidade, não deu satisfação. O diretor da unidade está cobrando toda a administração pública e no caso, aqui quem faz as atas de manutenção é o pessoal da regional da Zona Noroeste e ninguém responde à unidade. Aí eu voltei e fiquei sabendo disso. Então, 370 mil, na minha opinião, a reforma que estão fazendo lá, uma reforma muito da porca, muito mais. Assim, fizeram lá o muro para 370 mil, já acho muito. E ainda a empreiteira, todas as empreiteiras
que são cadastradas para prestar serviço no município de Santos, elas começam a obra, fazem a hora que quer, puxa o freio de mão, passa do prazo, ganha aditivo e ninguém vê isso. Só eu que sou o Bozo e a minha rede de apoio que, né, fica lá puxando os contratos lá no portal da transparência que você, cidadão leigo, não consegue fazer a leitura. É feito de uma forma. Cada portal da transparência aqui nas 9 cidades, cada um apresenta de um jeito. Eu acho que lá em Brasília deveria fazer um portal da transparência num padrão só, né? Para você ter um melhor entendimento. Então, assim, então eu queria cobrar como uma pessoa que não é nomeado na saúde, que eu despendo do meu tempo, que eu tenho que trabalhar para correr atrás desses assuntos que deveria alguém nomeado fazer, eu quero cobrar da administração pública, no ano de eleição, a ineficiência e incapacidade de execução de uma obra, né? Direcionando mais para a regional da Zona Noroeste. Cadê a empreiteira que ganhou a licitação para reformar a unidade do Rádio Clube, ganhando 370 mil reais, e já tem 3 meses que ela não aparece, tá? Assunto 2. Vamos para o assunto 3 agora. O assunto 3 é o seguinte: a nossa Praça Jerônimo Laterza, ela foi reformada, foi entregue uns 3 meses. Olha, mesma situação. Colocaram uma empreiteira, o pessoal ficou trabalhando lá de qualquer jeito, 2, 3 gatos pingados. Eu fiquei olhando lá, acionei quem mandou a verba, que foi a deputada Rosana Vale. Ela veio filmar aqui. No dia seguinte já tinha um monte de gente da empreiteira executando. E eu queria saber o seguinte, gente. Vocês já viram o balancê do playground lá da pracinha? Aquilo é vergonhoso, gente. Não é possível que aqui no Rádio Clube vocês concordem em fazer um balancê com um pneu inteiro. Como é que você coloca uma criança para balançar num pneu inteiro? Ah, põe o filho do pobre lá no balanço com um pneu lá. Resumindo, tem 3 meses que entregaram, amarraram lá, eles fizeram um gradil lá, amarrado lá com os arames, já está estourado. Tudo bem que a população também não preserva o patrimônio público, mas o material daquelas grades é muito inferior, não é de aço, ali não consegue pendurar uma criança que aquilo arrebenta, então muito mal executado. Então eu queria cobrar também de novo da regional da Zona Noroeste, por que foi feito com aquele material que não é resistente, já está quebrado, aquele equipamento que é tipo um gira-gira que tu coloca as crianças de girar, já está arrebentado porque o material é ruim ou as pessoas são vândalos. Eu estou andando pela cidade inteira, eu não vi um balancê com pneu, só aqui na Zona Noroeste, só aqui no Rádio Clube. Aquilo ali é vergonhoso. A gente exige que troque aquilo ali. É mais fácil pegar aquele pneu, cortar e fazer uma tira para a pessoa sentar e balançar do que colocar aquela porcaria lá. E foi quase 370 mil aquela reforma ali. Eu vi a placa, eu tenho um documento aqui para fazer uma praça, para fazer um balancê para as crianças daquele jeito. Aquilo é nojento de se ver, tá? Esse dos 4 assuntos é o mais rápido, eu já venho também falando de há algum tempo. E eu já venho recebendo umas situações, né, como eu falei para vocês, eu tenho algumas fontes dentro dos hospitais, das unidades. E aí, cara, me chegou um assunto que eu até questionei o pessoal daqui da unidade, né, que eu fiquei 3 meses afastado, mas ninguém me deu a informação de fato. Então, assim, quando a pessoa não dá a informação de fato, a gente é um trator. Você tem que escolher. Você quer ir junto comigo de carona ou tu quer que eu passe por cima? O trator pesa umas toneladas, então passei por cima. Fiz uma investigação, fala com um daqui, colhe daqui lá. Você sabia que na medicina do trabalho da Prefeitura Municipal tem um médico lá, que porque uma funcionária que estiver grávida, né, gestante, ele afasta ela da função sem ter problema de saúde nenhum. Eu vejo as mulheres falando de empoderamento feminino, que a mulher não pode ser diferente do homem,
que os direitos têm que ser igual, empoderamento feminino. E aí, veja só a resolução que tá acontecendo lá. E não é a primeira médica, não, tá? Eu já venho vendo isso aí, já teve com uma outra médica, e eu fui acompanhando, fui juntando uma coisa a outra, e aí, numa, num evento que eu estava aí político, eu peguei um funcionário da, da repartição pública que estava nesse evento político e comentei com a pessoa o que ela achava. Ela falou: isso aí está acontecendo mesmo, não é só em situação X. Se cair para esse médico te atender, você fica grávida, ele identifica que você está grávida, ele coloca na sua ficha que o ambiente de uma unidade de saúde ele é insalubre para a médica ficar gestante naquele ambiente, né? Pô, é uma atividade, a pessoa vai se formar médica, ela já tem essa ciência que ali é um lugar insalubre, né? Então ele dá um afastamento e exige um afastamento dessa gestante, em qualquer cargo, tá? Caiu para ele coloca que o lugar é insalubre e aí afasta a pessoa, mas a pessoa fica com rendimentos, tá? Tá com rendimentos, ou remaneja para ir para a secretaria, ou faz qualquer situação nesse sentido, mas a pessoa fica com vencimentos, né? E aí, gente, uma coisa que depois eu vou falar, às vezes as pessoas vão até se chocar, até os funcionários públicos vão se chocar, mas eu já venho com esse entendimento há um tempo, e essa situação é o que mais me dá ênfase de levar essa proposta para a próxima legislatura, porque essa de hoje é comprada, é uma situação que você não consegue nada. Mas numa próxima que a gente tende a querer fazer com que troque todos, se possível, né? Eu sei que é um sonho, uma utopia, mas a pessoa se afasta, né? 9 meses para cada gestação, porque o lugar é insalubre. Depois ela fica mais 6, na Prefeitura de Santos você fica mais 6 de licença maternidade. Então a pessoa fica aí 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses afastada. Só que assim, gente, a gente tem um problema muito sério na administração pública, né? Que aí vai para a parte de gestão. A gente ficou 4 anos nessa gestão agora. Quem estava à frente da pasta da Secretaria de Gestão é o Adriano Leocádio, tá? Foram feitos alguns concursos e a Secretaria de Gestão não convocou ninguém. Está convocando agora, no final do ano de eleição. Fez alguns concursos homologados, já pendentes de convocação, e a gente viu essa situação que ficou aí a municipalidade sem funcionários. E o que eles batem no peito em todas as secretarias, que o ideal é terceirizar, porque terceirizando, se faltar um médico, a terceirizada já tem na hora para chamar outro. Né? Olha que ideia maravilhosa. Mas na prática a gente vê que não é assim. Falta. Se não ficar em cima da gestora da UPA, ela dá o migué, ela trabalha com dois, a população que se lasca, mas na hora de receber, o dinheiro é ali, ó. Com eficiência, o atendimento que se lixe. Aí, né, as pessoas que é difícil de trazer médico para cá, para a Zona Noroeste, em qualquer situação, Morro e Zona Noroeste, o médico ele quer fazer concurso público, ele quer escolher onde ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar no Gonzaga, ele quer trabalhar no Imbaré. Então, não tem atrativo para vir trabalhar aqui. Algumas unidades têm até o risco pela população que não respeita funcionário público, que acha que o problema da saúde em Santos é o funcionalismo e não é, a gestão que é ruim, por isso que a gente tem que se conscientizar de não reeleger ninguém. E aí a médica vem para cá, para a unidade, né, para suprir uma demanda de ginecologia, pediatria, clínico geral. E aí, quando fica gestante, vai comunicar lá a medicina do trabalho e o único médico que afasta é esse. Gente, eu queria perguntar para vocês o seguinte: quando você é, é afastado pelo INSS na CLT, você fica proibido de dirigir,
você fica proibido de exercer alguma função. Se alguém te vê trabalhando, você recebendo INSS, isso te dá complicação. A minha pergunta é: essa médica que vai ficar aí 9 meses na gestação, o município pagando, e mais 6, que é direito dela, que é da licença maternidade, sem exercer a função a qual ela foi contratada, ao meu ver, isso aí é uma situação de improbidade administrativa. Você paga o erário público para um servidor, para um servidor exercer uma função, e aí o que que acontece? É por causa do médico. E detalhe, os médicos às vezes não querem se afastar, tá? Os médicos não querem se afastar. Mas esse médico da medicina do trabalho na prefeitura, ele exige que afaste, né? E quem paga a conta é eu, você e o município. Aí eu fui averiguar, eu fui na Câmara, conversei com uma pessoa lá a respeito disso. Não tem lei que afaste uma gestante pela questão de trabalhar no hospital porque se diz insalubre. O que há foi um entendimento na época da pandemia, que óbvio, uma gestante na época da pandemia, você tinha que afastar mesmo, porque né, existia um risco de morte. Mas hoje, depois, já tem 2, 3 anos da pandemia que está passando aí já, uns 2 anos da pandemia, um médico numa unidade de saúde, ela corre algum risco assim que a pessoa pode chegar a óbito? Não. Então, é improbidade administrativa, não tem base em lei municipal. E aí eu fui averiguar no sindicato. Já fui no sindicato também averiguar se tem alguma portaria, alguma normativa, alguma coisa a respeito disso. E também fui informado por fontes seguras que não tem. Isso foi um entendimento por causa de uma única funcionária na época de pandemia, que ela foi afastada para a gestação. E agora esse médico que está lá na, na medicina do trabalho está afastando todas as gestantes. Então eu pergunto, cadê o empoderamento feminino? Quando às vezes eu falo assim, eu sou um gestor de uma empresa, eu contratar um homem para uma função e contratar uma mulher, a mulher ela tem já o direito da gestação, ela já vai desempenhar, se caso ela venha engravidar, menos que o homem. E agora a Prefeitura Municipal de Santos, com esse médico aí de trabalho, ela inova. Além de ter os 6 meses de licença gestante, ela também vai ter o direito de na gestação também de ficar em casa recebendo dinheiro. E a minha pergunta é, essa médica ela vai ter o CRM congelado? Você acha que se ela tiver um consultório dela, ela vai parar de atender no consultório dela? E se eu falar para vocês que essa médica que eu estou falando em questão, ela presta serviço para uma UPA daqui de Santos. Ela vai ficar sem fazer os plantão na UPA? Onde tem mais perigo? Na UPA, recebendo o RPA, fazendo um trabalho a mais, né? Que a pessoa ela é contratada por essa entidade, então ela dá o plantão dela e recebe, né? Através lá da entidade. Ela vai parar de trabalhar? Você acha justo você ter uma dificuldade de arrumar um médico para vir para a unidade? E aí a pessoa ficar grávida, que é consequência da. Para viver, né? Tem que ter o nascimento. A gente não está criticando isso. E não é nem a médica, tá? É a medicina do trabalho que está exigindo que a médica se afaste, mesmo ela não querendo. E a minha pergunta é: se ela ficar recebendo, eu investiguei também os valores, o médico com carga horária baixa ganha R$ 8.000 do município. Um médico que tem uma carga um pouco mais extensa ganha 12 mil. Então vocês acham que um médico que vem para tapar uma dificuldade que tem numa região que nem essa daqui periférica da gente, que é, a gente tem muita demanda, tanto é que estão construindo a unidade da Vila Gida para desafogar do Rádio Clube. Vocês acham justo a medicina do trabalho é, afastar uma médica porque ela estava grávida? Será que gravidez é doença? Eu vejo muitas atividades aí que a médica, que a pessoa tá grávida, está trabalhando até 7 meses e meio.
Agora, se a pessoa tem algum problema de saúde, aí sim, vai ter um risco à gestação, etc. Aí afasta, mas não. Ficou grávido na prefeitura, caiu nesse médico, ele afasta por 9 meses e ainda paga mais 6 de licença maternidade. Então, assim, é, a Secretaria de Saúde está ciente disso. Eu não sei se o Ministério Público está, mas eu vou fazer questão de formular um e-mail, né? Que hoje eu recebi a última confirmação que eu precisava. Eu vou mandar, inclusive, para o setor de medicina do trabalho da prefeitura, né? Questionar a postura do médico, qual é a normativa, qual é o entendimento, porque se o entendimento dele foi na época de pandemia, ele está afastando os médicos à toa. E outra, né? Você sabe que médico protege médico, que nem no caso dessa médica, talvez ela não queria se afastar. Mas se for um médico amigo dele, ele vai lá dar um atestado baseado numa situação dessa e o município fica aí bancando esse custo todo. Então, esses foram os apontamentos que eu tive nessa semana, né? Deixa eu só recapitular. O caso da Dona Yara, que já está há 15 dias. A reforma do Rádio Clube, 370 mil, e a empreiteira tem 3 meses que não aparece lá para instalar o alambrado. O balancê da Praça Jerônimo Latesa, que é um pneu, uma falta de respeito com o pessoal do Rádio Clube. Os administradores e gestores das obras aqui de Santos teria que ter uma vergonha na cara de colocar um pneu para as crianças ir brincar lá no playground. E o playground foi feito que nem. Eu não vou ser ofensivo, né? Eu acho que a postura não cabe. Mas foi feito que nem a cara, assim, das pessoas que instalaram aquilo que já está tudo quebrado. E de final, a medicina do trabalho do município de Santos é uma mãe. Tá fazendo coisas que em município nenhum faz. Que você ficou grávida, você afasta e depois mais 6 meses para licença maternidade. E agora, para fechar com chave de ouro, que eu não gosto de ser polêmico, longe de mim, eu queria propor para a próxima legislatura, porque essa legislatura, além de ser na mão do prefeito, né? Na mão do prefeito, que tudo que o prefeito quer eles votam, são filhos do prefeito, 21 filhos do prefeito, para a próxima legislatura acabar com o estatutarismo da Prefeitura de Santos, porque o estatutarismo ele faz o quê? Ele faz com que a pessoa se esforce para entrar no concurso público, depois que ela passa os 3 anos de estágio comprobatório, eles ficam se sentindo o dono do município. Ninguém mexe com esse cara. Ele não perde emprego de jeito nenhum. E existe uma prefeitura, para não dizer que eu estou falando besteira, a prefeitura de São José dos Campos, ela já é CLT. O cara fica na prefeitura por habilidade e capacidade. E não porque prestou um concurso e ele se acha o dono da prefeitura e fica que nem aqueles gatos de armazém antigo, que tinha um português com a canetinha aqui, tinha sempre um gato no armazém. Aí o dono do armazém comprava lá sacas de café, de arroz, de feijão, que até pesava com aquelas conchinhas que a Medina ia colocando na balança. Lembra? Eu acho que vocês da nova geração não vai lembrar, mas eu que sou um pouco mais antigo, era assim. Então toda vez que a gente ia num armazém desse, tinha um gato em cima do saco lá. Ele não fazia nada naquele armazém, mas ele estava lá. Então os funcionários públicos viram gato de saco de armazém antigo, entendeu? Então tem que colocar, acabar com o estatutarismo, colocar todo mundo no concurso público, é óbvio que a lei orgânica exige que seja concursado, mas a pessoa deve permanecer no cargo por competência e habilidade. Caixa Econômica Federal, se você não sair para trabalhar e começar a ficar de um monte de migué, tem tudo lá umas normativas lá no Estatuto de Contratação que a pessoa é demitida. Caixa Econômica, Banco do Brasil, a Prefeitura de São José dos Campos, e aqui Santos tem que entrar nisso. Porque, ó, a gente tem um monte de gente nomeada por cargo comissionado, que esses entram para mandar, às vezes, num setor da prefeitura, com um monte de gente estatutária que se acha o dono da prefeitura e não querem trabalhar porque as pessoas que estão acima deles não têm competência, não têm habilidade. E todo o trabalho que eles fizerem, quem vai se beneficiar vai ser esse comissionado e a prefeitura fica esse lixo que está. Tenta pedir uma poda,
Tenta pedir uma troca de contentor. Pedir um tapa-buraco. Entenderam, gente? Então, esses foram os quatro assuntos da semana. E eu queria pedir para vocês encarecidamente de estar disseminando que os nossos 21 vereadores, mais o prefeito, não servem. Ficaram 4 anos inertes, tá? Se alguém tiver dúvidas de situação de posicionamento que eu estou fazendo, tem 4 anos quase de arquivo aí na minha página, é só vocês começar a acompanhar. Eles já têm um sistema de poder onde tem muita gente empregada nesses carguinhos que eles arrumam. As associações de bairro receberam fomento agora aí, às vésperas da eleição, né? Ajudou todas as associações de bairros. Que mais? As ONGs são assistidas. Então, assim, o projeto de poder ele vai se perpetuando e a gente fica passando carão numa área que não pode esperar, na saúde. Então, educação, segurança, obras, a gente pode esperar. Mas quando é a saúde que a gente fica aí que nem a Dona Yara aí, ó. 15 dias, já mexi com o Ministério Público, já fui na provedoria, uma proteção desgraçada da Santa Casa, porque ó, eu já consegui atingir o Estado e consegui um procedimento cirúrgico para o seu Severino. E não vai ser só um, vai ser três. Ele já fez um e falta mais dois. No estado que é muito mais difícil de acesso. E aqui na cidade de Santos, onde eu pago imposto, onde a Dona Yara paga imposto, ela está padecendo e se humilhando para conseguir fazer uma cirurgia que a Santa Casa fez mal feita, que nem a cara dela, e agora fica empurrando para a secretaria fica empurrando para a Santa Casa e a mulher lá padecendo de dor. Eu acredito que deu aí já um bom tempo a live. E queria fechar com aquela frase de efeito que eu sempre digo, que quando o poder público não escuta o cidadão, nascem as novas lideranças. E eu não sou político, não vou concorrer à eleição, mas vou fomentar ao máximo para a gente montar uma bancada aqui da Zona Noroeste. Não é um, não é dois vereadores. O máximo que a gente tiver aqui de lideranças, eu vou ter algumas na eleição que eu vou estar promovendo de graça, sem vínculo financeiro nenhum, que eu não vivo disso, de política, dessas coisas, para ver se a gente muda um pouco a nossa cidade. Porque do jeito que tá, todo mundo amigo do amigo e o pobre, ó, para não falar um palavrão. Abraço.